Saudações em Goiás, são 6 horas e 20 minutos. Estou fazendo agradáveis 18 graus. E é o aniversário da Dona Mãe nesse dia 6 de setembro. Então é óbvio, estamos indo para lá. Dessa vez vou passar na padaria que vende um pãozinho melhor, né? Minha mãe, claro, já está acordada. Aliás, o bando inteiro, está todo mundo empolgado. Irmão acordado, irmã acordada, sobrinha acordada, tá todo mundo acordado. E eu vou levar o pão, né? Parece que minha mãe vai fazer pizza. Uau! Minha mãe fez uma pizza muito boa. Mas vamos falar do que acaba nos interessando mais. Geopolítica. Na verdade, eu nem sei se encaixa em geopolítica. Não, encaixa, claro. Que é o seguinte, ontem eu já postei um videozinho falando que Xi Jinping não ia para a reunião do G20. E teve um analista, bom inclusive, eu tô gostando do rapaz, que interpretou como sinal do conflito entre China e Índia, conflito latente. E pode ser. E ele, diferentemente, interpretou que no encontro dos BRICS, a China foi o país que brilhou. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, porque eu acho que é a coisa mais complicada. Não é só a China que não vai, no sentido de que não vai mandar o presidente. A Rússia também não. Então, o que está acontecendo, aí eu concordo, mas com outra avaliação que eu também coloquei no vídeo meu, que o G20 está sendo esvaziado, certo? Colocaram o Brasil na presidência lá de um negócio qualquer, está sendo realizado na Índia, dá a impressão que o G7 está querendo ouvir os países mais ao sul, mas o fato é que as principais potências simplesmente não querem mais falar. Cansou, cara, desse teatrinho, desse diálogo de surdo, certo? A verdade é essa, cara. Tanto pro Putin quanto pro Xi Jinping, já não faz mais sentido ficar ouvindo o que os Estados Unidos têm a dizer. Falo os Estados Unidos porque os lacaios europeus não faz diferença nenhuma, né? Eles vão falar o que os Estados Unidos mandam eles falar. Então, não faz sentido mais para a China e não faz sentido mais para a Rússia ouvir eles, não, sabe? Cansaram. Mas por que faz para a Índia? Para a Índia faz sentido porque ela ainda pensa em coisas como vaga no Conselho de Segurança. Ou seja, a Índia, a diplomacia indiana ainda legitima a ONU. O que visivelmente é cada vez menos verdade para a Rússia e China, certo? Então o Brasil também flerta com vaga no Conselho de Segurança e tal. Ok, mas China e Rússia cansaram-se. Visivelmente eles estão cansados. Não tem mais conversa. Como se diz no meme, não tem mais nada para vir aqui, certo? Não tem mais conversa, não tem mais papo. O que é interessante, como se diz, é bom, mas é ruim. Olha lá, eu acho interessante, olha só, nessa linha você tem o fosfato que cai quando os vagões saem daqui e o enxofre que cai quando os vagões vêm para cá. Então, pelo que está no chão, você sabe qual o sentido do vagão ferroviário, né? Fosfato sai de Catalão, enxofre vem para Catalão para ser transformado em ácido sulfúrico, que é uma matéria-prima importantíssima para as indústrias da nossa querida cidade. Mas voltando ao caso, então há nítido esvaziamento do G20. Sem a presença do Putin e do Xi Jinping, nem declaração final é capaz de ser costurada. Porque os Estados Unidos e os lacaios vão
certamente tentar colocar alguma bobagem a respeito da Ucrânia, né? E óbvio que os representantes da Rússia e da China nunca vão aceitar ou assinar nada que tenha a ver com a Ucrânia. A própria Índia, quando não convidou a Ucrânia, deixou claro que o G20 é um fórum econômico, tentando salvar a reunião, que ela percebeu. Na verdade, vamos começar a chamar a Índia de Bharat, que é o nome dela em sânscrito, né? É o nome dela em sânscrito. Esse negócio de Turquia não é necessário. Eu entendo porque que os turcos querem que chame o país de Turquia, porque em inglês o nome do país dele significa Peru, certo? Então, eu entendo o caso da Turquia, mas considero para nós desnecessário. O país cujo nome significa Peru é o Peru, então nós não vamos chamar o Peru como é Peru em peruano. Peru, então Peru é Peru. Agora, Turquia não vai virar Turquia só porque é o nome de Peru em inglês. Então, Turquia continua sendo Turquia para nós. Mas a mudança de Índia para Bharat faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu tenho uma Mahabharata, né? E eu sou fascinado na história do Bhagavad Gita, história do guerreiro Arjuna. Então, vamos lá, né? Pelo meu respeito profundo à civilização e à cultura indiana, eu entendo que faz sentido, doravante, chamar o país cuja capital é Delhi de Bharat, certo? Então o Modi, voltando ao assunto, o Modi já sentiu os tempos. Olha o tanto de enxofre. O Modi já sentiu os tempos, cara. O Modi já sentiu os tempos e tentou salvar a reunião. Não vamos chamar a Ucrânia, uma tentativa de aplacar a ira de russos, mas também de chineses, porque a Ucrânia não é relevante economicamente. Claro, isso aí tem que ser jogado na cara, né, por alguém. É o país mais pobre da Europa. Qual que é a relevância da Ucrânia? Esse negócio de acordo de grãos, por favor, gente, por favor. Esse acordo de grãos estava passando a Rússia para trás. Estava enganando a Rússia pela enésima vez. A Rússia, se tinha a mais miserável dúvida de que a palavra do Ocidente não vale o papel em que ela é registrada, perdeu, cara. Porque, né? Vamos fazer um acordo de grãos e aí a Ucrânia pode vender os grãos dela em segurança e a Rússia também pode vender alguma coisa. O resultado foi que estavam usando navios que supostamente iam carregar grãos para levar armas, certo? Estavam usando o acordo para armar a Ucrânia, para dificultar a luta da federação no Mar Negro, ao mesmo tempo que simplesmente não deixaram a Rússia, vender um grama de grãos. Ainda estava querendo boicotar o grão que ela estava dando para os africanos. Então o cara não tem conversa com o Ocidente. De verdade, não tem conversa. Esse povo é muito escroto. Sabe, é impressionante como os Estados Unidos são escrotos, como a Alemanha é escrota, como o Reino Unido é escroto, como a França é escrota, como a Holanda é escrota, como a Bélgica é escrota, como cada um daqueles 50 palhaços é escroto. Sabe, toda vez que a Rússia tenta, vamos dar um voto, né, de confiança, vamos tentar ali negociar alguma coisa, vamos pactar um acordo, eles descumprem. A intenção deles nunca é clara, nunca é honesta. Esse acordo de grãos deixou isso muito claro. Então não tem conversa, cara. Faz sentido a Rússia não mandar o representante máximo para a Índia, para Bharat. E faz sentido a China também não mandar, cara. Não tem conversa, esse povo não tem palavra. Ou o mínimo que você precisa para qualquer conversa frutificar é confiança, é respeito, é palavra. O Ocidente é absolutamente incapaz disso. Então, realmente, a federação está certa, cara. Não tem conversa, então pronto. A China está certa, não tem conversa com vocês, cara. Vocês não cumprem palavra.
Sabe, vocês são maliciosos. Não tem o que conversar. E realmente, na verdade, não é um jogo de palavras. Não tenho o que conversar. Porque é um diálogo de surdo. Com um dos lados, além de surdo, desonesto, mentiroso. Então, realmente é desgastante, sabe? Aquele relacionamento que absolutamente não tem mais volta. É o caso, cara. Isso é bom porque pavimenta com mais ênfase as mudanças que estão acontecendo no mundo. Agora, isso é ruim porque o próximo passo é a guerra total. A partir do momento que não chega numa situação de desgaste tão grande que nem a conversa mais é possível, só resta a guerra. Só resta a guerra, sabe? Só resta a guerra. E evidentemente que isso não é bom. Mas aí entra outra questão, que isso não é bom de maneiras desiguais. Não é bom principalmente para o Ocidente. Eu estava olhando lá no nosso grupo. A mais baixa taxa de investimento nos Estados Unidos desde 1928. Todo mundo sabe o que aconteceu em 1928. Foi o último ano antes de 1929. A crash da Bolsa de Nova York e a quebra da economia americana. A dívida imobiliária, eu já coloquei naquele vídeo meu que eu sempre estou mostrando. Só que no vídeo, a dívida imobiliária é 16 trilhões de dólares. Agora ela saltou para 17 trilhões de dólares. Então a dívida dos Estados Unidos, que já era imensa, 120 trilhões, já passou de 122 trilhões em 4 meses. Então, cara, não vai dar. Não tem investimento. A inflação está alta. O endividamento está absurdo. O déficit em transações correntes está maior que o PIB. A dívida externa está quase do tamanho do PIB. Sério, não tem como a economia se sustentar nessas condições. Na verdade, é impressionante como ela esteja de pé ainda. Como pode a economia dos Estados Unidos ainda estar de pé? Sabe, é isso que, na verdade, me assusta. Chega a me assustar. Porque não é que a economia está viva de alguma forma. Não, ela é um zumbi. É a definição clássica de um zumbi. Sabe aqueles insetos atacados por fungos que mesmo mortos estão se movimentando? Literalmente zumbis, é isso, cara. A economia dos Estados Unidos agora é um zumbi. Ninguém sabe. Continua funcionando. Deixa eu só mostrar, porque ontem o que a gente fez? Chegamos em casa. Vocês viram que a haste dos óculos tinha quebrado. Usei aquela famosa cola, né? E ó, resolvido. Mas voltando ao assunto. Então, como nós dissemos, a economia dos Estados Unidos funciona por um mecanismo que já deixou de fazer sentido do ponto de vista da teoria. Quer dizer, como os Estados Unidos ainda persistem. Eu vou por aqui, porque aí dá para me passar na confeitaria. E eu sei que minha mãe gosta muito de mané pelado, quem sabe eu acho. Então vamos lá. É uma situação, na verdade, absolutamente surreal. Surreal. Porque economicamente, gente, não só os Estados Unidos já era. A Europa já deixou a vaca ir pro brejo. Ontem eu também estava mostrando no vídeo que eu fiz que a cidade de Birmingham, segunda maior da Inglaterra, simplesmente quebrou. Declarou falência. Né? Qual que é a segunda maior cidade dos Estados Unidos? Los Angeles. Como se Los Angeles declarasse falência. Eu acho que não está longe disso acontecer, não. Né? A dívida dos entes subnacionais nos Estados Unidos
salvo engano, está em 15 ou 16 trilhões de dólares, coisa assim. Uma enormidade, é um absurdo, uma coisa horrorosa, certo? Então, como aquilo funciona, gente, de verdade, como aquilo funciona, como aquilo ainda está de pé, como a economia americana ainda respira. Porra, uma loja de material de construção aberta às 6h30 da manhã, o povo aqui é trabalhador. Então, assim, são certas coisas que, né, eu penso que, na verdade, isso vale principalmente para a China, mais do que para a Rússia. Para a Rússia são questões geopolíticas, mas para a China são questões de economia política. Não tem por que ouvir os Estados Unidos, porque são zumbis. Sabe, são zumbis, são economias que já devia estar morta. Que não faz sentido que ainda esteja de pé. Tantos dados macroeconômicos absurdamente ruins e a economia ainda está respirando, só que não é pela ajuda de aparelhos, ela está morta. Ela está morta. Como ela continua existindo, aí é uma coisa que não é que assusta, assombra, certo? E aí, ok, não faz sentido para a China perder tempo com uma desgraça dessa, né? Deixa cair e deixa que alguém enterra o corpo ou as partes. Sim, eu estou falando da possibilidade real de um processo de balcanização dos Estados Unidos, muito semelhante ao que houve na União Soviética, ao que houve na Iugoslávia, ao que houve na Tchecoslováquia. Balcanização pura e simples. Perfeito? Agora, se já não bastasse isso tudo, ainda temos a questão, digamos, mais tecnológica. A Ana Valéria está me mostrando um artigo do Martianov, que eu não sei como consegue manter a lucidez, falando sobre avanços na tecnologia russa. Primeiro, os Kinjal. Nós já falamos aqui que, não só nas minhas palavras, mas do Geoforce, que eles têm um número superior a 1000. O que faz sentido, porque apesar deles serem feitos num esquema de boutique, que ninguém sabe quem fabrica, qual fábrica, aonde, quer dizer, eles sabem, né? Mas não mostra, evidentemente. O que se consta é que eles conseguem fazer um a cada 4 horas. Como os russos estão trabalhando em 3 turnos, no esquema 24/7, eles estão conseguindo fazer cerca de 90 por mês, 90 Kinjal por mês. Fazendo 90 Kinjal por mês, pelo menos desde depois dos 6 primeiros meses da guerra, já tem mais de 1000 Kinjal. E é um número que eu acredito que eles realmente devem ter mais de 1000 Kinjal. Ao mesmo tempo, eles estão modernizando a aviação deles, no sentido de maior eficiência dos motores também, né? A federação fez avanços muito grandes nesse sentido, na eficiência dos motores. Mas até falamos sobre isso, eu até quero falar um pouco mais de tecnologia, mas anda complicado, né? Os dias andam muito agitados e eu não gosto de falar só por falar. Primeiro, eu gosto de ler as fontes russas, né? Gosto de ler os artigos, e isso está cada vez mais difícil. Os russos não só estão dando cada vez menos informação, estão obscurecendo cada vez mais as possibilidades da gente se informar, como eles apagaram muita coisa que havia publicado. Eu sei disso porque quando tinha PDF eu salvei, mas quando não tinha eu colocava o link. E aí muitos sites inteiros simplesmente desapareceram. Então, né, fica difícil.
Eu entendo os russos, que eles estão em guerra, mas dificulta muito o meu trabalho. De toda forma, além dessas modificações na aviônica, na eficiência dos motores, o que fica cada vez mais claro é que o sistema de pele inteligente é cada vez mais avançado. Então, não só a eletrônica desses aviões também está mais avançada, como... Meu Deus, agora... Aqui, quitanda da vovó. Deixa eu só comprar alguma coisa para minha mãe. Pensa numa quitanda onde os biscoitos são bons. Gente do céu, recomendo horrores. Aqui ó, quebrador que minha mãe ama, biscoito de goma e o pão, claro. Antes de a gente continuar, deixa eu falar um pouco sobre biscoito de goma. Eu lembro que tinha uns alunos meus que moraram no Nordeste e falaram, isso é peta. Eu falei, não gente, peta é outra coisa. Peta, eu sei o que é peta, eu já morei na Bahia, já morei no Nordeste. Peta é um biscoito feito essencialmente de polvilho e água. Muito macio, apesar de, crocante, vamos dizer assim. O biscoito de goma goiano é outra coisa, porque leva uma quantidade grande de ovo. Então essa é a diferença. A peta é vegana. O biscoito de goma não é. É praticamente uma mistura de ovo com polvilho. Então é diferente. Mas vamos continuar. Nossa senhora, socorro. O armamento russo, que já é fantástico, muito eficiente, muito superior tecnologicamente, vem sendo melhorado. E vem sendo melhorado continuamente. E, claro, que a questão não é derrotar a Ucrânia. A Ucrânia já era, cara. Assim como os Estados Unidos economicamente são um zumbi, que ninguém sabe como ainda está de pé, militarmente a Ucrânia é outro zumbi. A Rússia vem lançando ataques cotidianos, diários, contínuos, toda noite, com festa especial no sábado, há 18 meses, e aquele país ainda está de pé. As perdas, o pessoal está falando em 500 mil de vidas, 700 mil inabilitados. E o país continua. Só que para continuar, a situação deles é cada vez mais difícil. Parece que já estão deportando ucranianos jovens de países vizinhos, a Polônia. Eu nem sei a legalidade disso, eu sei a moralidade. Nenhuma. Só pegar as pessoas que fugiram da guerra, tecnicamente refugiados, e mandar para a guerra. Mas aí, e o pior de tudo é que não é por amizade ao governo ucraniano, é porque a Polônia faz parte da OTAN, né? Então você está mandando jovens de outro país para morrer pela sua aliança militar. Isso é imoral, é abjeto. E é o que estão fazendo, cara. Por enquanto só a Polônia está fazendo isso, mas como o famoso Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, que inventa palhaçada sobre o Putin, sequestrar criança, não está fazendo nada, não deu um pio, não falou um A. Aí entra outra questão da Rússia não ter ido na reunião de G20. Todo o sistema multilateral está em debate, está em questão. A ONU é ridícula, o Comitê Olímpico Internacional é ridículo, a FIFA é ridícula. Sabe, são cachorrinhos fraudiqueiros fazendo o que os Estados Unidos mandam. Qual que é o sentido de uma organização supostamente supranacional em que um país faz estabelecer nela a própria vontade? Quem acompanha Olimpíadas
ginástica olímpica, ginástica rítmica, desportiva, nessas coisas de julgamento subjetivo, sabe o quanto a Rússia vem sendo garfada. Quantos episódios a plateia, mesmo em terceiros países, passar minutos vaiando, assim, de maneira febril, a delegação dos Estados Unidos, que foi premiada com ouro injusto, certo? Quantos episódios desses não aconteceram? Teve casos em que foi preciso do atleta russo pedir a torcida para parar. Porque já era de protesto, tinha passado para humilhação dos atletas dos Estados Unidos, que tinha sido favorecido injustamente pela arbitragem, cara. Não dá. Aí a mesma FIFA que não deu um pio durante a guerra do Iraque, que não falou nada durante a invasão da Líbia, uma porrada de invasão ilegal no mundo. FIFA que não falou nada, do Comitê Olímpico Internacional que não falou nada. Agora banir a Rússia e a Bielorrússia. Cara, sério, qualquer desses escrotos, quem que eles acham que são, certo? Então, o internacional inteiro que está sob julgamento, certo? É o sistema internacional inteiro. Não dá, cara. Simplesmente não dá. Tem que ser resetado. Para não falar uma palavra mais forte, o tipo destruído, tem que ser resetado. Tem que ser repensado, tem que ser refeito, tem que ser reconstruído. Porque do jeito que tá, não faz sentido, não dá. Simplesmente não dá. E já é assim há muito tempo. Certo? É assim desde os anos 2000, que já é desse tipo. Desde os estertores do governo Clinton. Na verdade, já é uma palhaçada desde a invasão do Iraque, né? Primeira Guerra do Golfo. Já, a segunda, as supostas armas de destruição em massa, aquela farsa, aquele nojo. Então, o sistema já apodreceu lá. Certo? Já virou gangrena gasosa. Ninguém faz nada diante desses zumbis fedidos, fétidos, né? Desses mortos-vivos asquerosos que tá aí na sala e todo mundo finge que não tá vendo, cara. Que porcaria é essa? Sério, que porcaria é essa? Não dá, simplesmente não dá mais. Isso vai ter que acabar. Como essas coisas estão de pé, eu não sei. Mas eu sei que não vai durar muito. A minha dúvida é se vai cair por si, ou se vai ser preciso a Arábia, a Índia, a China, a Rússia dar um empurrão, seja econômico, seja militar. O fato é que, do jeito que está, não rola. E não rola mesmo. E vai ter que ruir. Para reconstruir, primeiro você precisa derrubar. Você não reconstrói uma casa com ela ainda de pé. Você vai ter que derrubar ela para fazer uma coisa melhor no lugar. Simples assim. Certo? A gente vai ter que organizar o rito de passagem dessa ordem internacional baseada em regras. Regras que não tem mais como serem impostas, regras imorais e regras feitas por quem está morto, certo? Na prática, economia, força armada, indústria desses países, cara, já era. Aceita. Quanto mais cedo eles reconheceram o absoluto declínio, quanto mais cedo eles deixarem simplesmente acontecer, simplesmente quebrar, cair, quanto mais cedo eles enterrarem, mais cedo eles podem renascer, se refazer, se reinventar. Não creio de verdade que os Estados Unidos continuem existindo. Nós já falamos sobre isso. Toda guerra, não existe uma guerra em que depois dela o mapa permaneça igual. Vai ter mudanças, e grandes, principalmente do lado derrotado. Isso é regra. Então a Europa vai mudar as fronteiras e os Estados Unidos, a América do Norte, vai mudar as fronteiras. Escreva o que eu estou dizendo. Certo? Palestina vai mudar as fronteiras. Ó, minha irmã está saindo com
a minha sobrinha pro colégio. Na verdade ela estava chegando. Eu vou encerrar por aqui. Tenha um ótimo dia agora. Hoje é o aniversário da dona mãe. Até mais, gente.